Tem muita gente dizendo que as ações do Banco do Brasil são a oportunidade da década na Bolsa Brasileira. Que quem comprar agora pode estar plantando a semente de um patrimônio milionário. E que essa será a ação dos novos milionários aqui no Brasil. Tudo isso porque as ações do banco derreteram depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. E desde então, esse tem sido o papel que os investidores mais têm me feito perguntas. Tá todo mundo eufórico, querendo saber quando que é a hora de entrar nessa ação. No vídeo de hoje eu vou analisar com você a opinião de 3 grandes bancos sobre o que deve acontecer com os resultados do segundo trimestre de 2025 do Banco do Brasil. E no fim, é claro, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho das ações, se é momento de entrar ou não é. Então já se inscreva no canal batendo no sininho. E no fim, é claro, eu vou dar a minha opinião sobre as ações do Banco do Brasil, se eu acredito que é uma oportunidade, se não é uma oportunidade e se é o momento ou não de entrar nessa ação. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital, e se você aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, bate no botão vermelho e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Antes de tudo, vamos analisar o desempenho das ações do Banco do Brasil até agora, antes de mergulhar no que pode acontecer com o resultado do segundo tri. Então aqui a gente consegue ver o desempenho das ações nos últimos 12 meses e olhem só, a ação estava indo muito bem, subindo quase sem parar, e aqui teve um gap gigantesco porque no meio desse candle aqui e desse teve a divulgação de resultados do primeiro tri desse ano, e aí a coisa foi muito pior do que o esperado e tá aqui o resultado, né? Então, se a gente pegar aqui desde o topo que a ação atingiu nesse patamar, quase 29,50 centavos, até o patamar de agora, na data de gravação desse vídeo, a ação já caiu aí mais de 29%. Quando a gente coloca aqui o gráfico dos últimos 5 anos, dá pra ver que a ação estava indo muito bem, subindo aqui de forma consistente, mas aqui teve uma queda muito grande, como a gente já viu, e agora a ação está nos preços lá de junho de 2023. E esse é o patamar atual das ações, quase caindo ali dos R$20. E a grande questão agora é, será que as ações vão subir? Será que elas vão cair ainda mais? Porque ninguém quer pegar a faca caindo. Agora vamos entender o que esperar para o resultado do segundo tri de 2025, que vai ser divulgado no dia 13 de agosto e que será decisivo para o futuro dessa ação. Afinal, vocês já sabem, o mercado não olha para o retrovisor, ele olha para frente, o que vai acontecer, e aí sim define qual é o patamar de preço justo para cada ativo. Então eu trouxe aqui para nós uma notícia do InfoMoney, tá? Mas eu transformei num PDF, já destaquei aqui os principais pontos. Então, a notícia já começa forte. BBAS3, quão ruim o segundo tri será? Mercado piora projeções e vê outro vilão além do agro. Afinal, vocês já estão cansados de saber que o que mais pegou no último resultado foi a inadimplência do agro, mas parece que agora tem mais coisa no radar e não é nada boa. E eles já começam aqui, ó, projeção de queda é de cerca de 50% do lucro líquido na base de comparação anual. Ou seja, frente ao segundo tri do ano passado, o lucro deve cair pela metade. O primeiro banco que analisou as ações é o JP Morgan e ele falou que os dados não são animadores para os empréstimos ao agronegócio e, consequentemente, para o Banco do Brasil. Afinal, vocês sabem, praticamente metade da carteira de crédito do banco, que é o que de fato gera receita e lucro para ele, está concentrada no agronegócio. E embora os investidores já estão esperando um segundo tri ruim, o JP está preocupado que possa ser ainda mais difícil, porque eles estimam que a formação de novos empréstimos ruins no agronegócio possa dobrar trimestre a trimestre. E quando os empréstimos ruins aumentam, o banco tem que ir lá e pegar uma fatia maior da sua receita para provisionar, para guardar ali, afinal ele já está esperando uma inadimplência. É justamente isso que o banco falou, ó. Eles esperam aqui cerca de 6 bilhões em provisões para perdas com empréstimos, ante 5 bilhões no trimestre anterior, ou seja, o negócio está mais feio ainda do que no primeiro tri. E além disso, tem provisões para outros segmentos, o que pode implicar em provisões brutas de cerca de 12 bilhões de reais. E aqui um ponto muito interessante que a gente tem que ficar atento, que muita gente ignora nesse oba-oba de nossa, caiu, agora que eu vou comprar, o negócio tá bom, vou encher o meu carrinho. O banco falou, os ciclos de crédito podem ser longos no Brasil, especialmente para esse segmento. Ou seja, a gente entende que no longo prazo, com certeza o Banco do Brasil pode se recuperar, mas no curto e médio prazo, a história não é tão animadora assim. E de acordo com tudo isso que o JP falou, eles estão prevendo um lucro líquido de 4,9 bilhões
bilhões para o trimestre. Quando a gente lê isso aqui, a gente lembra que alguns trimestres atrás, o Banco do Brasil e o Itaú estavam brigando para saber quem era o banco com o maior lucro. Agora o Banco do Brasil está entre os piores bancos quando a gente olha só para os bancões. E além disso, o JP ainda reduziu os resultados do terceiro tri para 6 bilhões aí de lucro, ou seja, as coisas não estão nada boas e tendem a melhorar só mais para frente. E agora vamos para a opinião do segundo banco, o Goldman Sachs, que também apontou cautela para os números do Banco do Brasil. Então aqui eles falam basicamente a mesma coisa que o JP, que as provisões devem subir muito e que a coisa não está muito boa. E isso tudo vai implicar num ROI, num retorno sobre o patrimônio líquido, que basicamente aqui quer dizer qual que é o retorno sobre o dinheiro que está lá dentro da empresa, deve cair para uma mínima de 9 anos de 11%, saindo de 16,2% no primeiro tri de 25 e 21,6% no segundo tri de 2024. Um ROI desse aqui, sabe quando que a gente viu? Lá atrás, em 2021 e 2022, quando o Bradesco estava passando por problemas, ele chegou nesse patamar de ROI, que quando a gente fala de bancos, é extremamente baixo. E agora vamos para a terceira opinião do Banco Safra, que também apontou que o BB terá o pior resultado entre os bancões nesse segundo tri. Eles esperam um lucro aí de 4,6 bilhões, uma queda de também 51%. E na visão do Safra, nova informação aqui, hein, pessoal? Além do agro, que já é uma pedra no caminho conhecida, eles também acreditam que a queda no segundo tri possa vir da carteira de crédito corporativo, especialmente pequenas e médias empresas. E aqui faz muito sentido, pessoal, afinal a gente sabe que com a Selic nesse patamar de 15% ao ano, é uma Selic muito restritiva, o que acaba sufocando a maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias, e isso faz com que a inadimplência aumente, então isso pode bater também nos resultados do Banco do Brasil. E com isso, o Safra projeta um ROI aqui menor do que o Goldman, de 10,3%, uma queda aí de 11,3 pontos percentuais na comparação com o segundo tri de 2024. E aqui um ponto importante, ó. A cifra revela que a rentabilidade do BB está abaixo do custo de capital, de 14,9%. Ou seja, com as suas operações, hoje o Banco do Brasil não está conseguindo rentabilizar mais do que simplesmente deixar seu dinheiro ali no Tesouro Selic. E isso é muito grave, principalmente para um banco. E o Safra já fala, a inadimplência acima de 90 dias deve subir para 4,45%. E as provisões podem chegar aí nos 14 bilhões. Vimos aqui então a opinião de 3 grandes bancos sobre o resultado do Banco do Brasil, não sou eu que estou falando não, tá? E agora vamos para minha opinião sobre as ações do BB. E olha só, eu não quero que esse vídeo aqui seja um trem fantasma, mas a gente está tratando da realidade. O investidor não pode ficar cego, ou por ser fã de uma ação, ou porque o influencer que ele gosta falou dessa ação. A gente tem que ser realista e pragmático. Na minha visão, o Banco do Brasil não deixou de ser uma boa empresa, um bom banco, mas eu entendo que, no curto e médio prazo, a situação não está nada boa, e eu não me surpreenderia se as ações do banco continuassem caindo, até quem sabe 19, 18 reais. Então a minha mensagem final para vocês é: tenham muito cuidado ao investir nas ações do Banco do Brasil. Se você aí quer aproveitar essa queda, se você está pensando no longo prazo, e no longo prazo eu concordo que pode ser um ótimo investimento, tá num ótimo patamar de preço, eu acho interessante você dividir os aportes que você faria. Ao invés de, por exemplo, colocar 10 mil reais de uma vez, divide aí em 4 vezes, 5 vezes. E isso vai te dar muito mais segurança e vai fazer com que o seu preço médio fique saudável. E muita gente fala: ah, mas o Banco do Brasil paga muito dividendo, eu vou comprar mesmo e não quero nem saber. E meus amigos, vamos lá, da onde que vem o dividendo das empresas? Vem do lucro. E como a gente viu hoje, o lucro do Banco do Brasil pode cair pela metade. Isso não quer dizer que os dividendos vão cair pela metade, mas com certeza quer dizer que os dividendos vão cair e vão ficar, pelo que a gente viu aqui, mais baixos por um período relativamente longo. Então, resumindo aqui para vocês, no segundo e no terceiro tri desse ano, os resultados do Banco do Brasil devem ser bem ruins, muito provavelmente a gente ainda não viu o fundo do poço. Para o investidor de longo prazo, que tem ali o pensamento de segundo nível, faz sentido investir nas ações do Banco do Brasil, mas tudo tem que ser feito com muita segurança, com muita parcimônia. E lembrando que aqui não é nenhuma recomendação, eu só estou dando a minha opinião e eu só posso recomendar ativos para os clientes da nossa consultoria. E pra gente fechar, eu quero saber de você. Você investe nas ações do Banco do Brasil? Me conta aqui nos comentários se você já investe ou se pensa em investir nesses preços. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.